Bom, então nós estamos nessa segunda entrevista de uma série que o Café Filosófico vem realizando, e hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor, doutor, especialista em filologia, em sociolinguista, escritor premiado nacionalmente, o professor Marcos Banho. É um prazer te receber mais uma vez aqui em Petrolina, Marcos. Sim, muito obrigado. E dizer que o teu trabalho ele é motivo de elogio nacional e de contribuição importante para esse campo da linguagem. E a partir dessa tua contribuição, a gente quer saber um pouco como é que é a tua origem, né? A gente já tomou conhecimento de que a tua história começa nos anos 60 e nos anos 70, período ali de ditadura militar, né? Nós temos Marcos Banho, adolescente. Qual é a memória, qual é a leitura que você tem desse momento? Olha, eu cresci numa família de militantes políticos. Tanto meu pai quanto minha mãe sempre tiveram uma presença muito forte em termos políticos. Meu pai é sociólogo de formação, então nós tínhamos em casa uma biblioteca muito grande de ciência política e eu muito cedo me interessei por isso. Então meu pai era militante comunista, né? Sofreu um inquérito por causa da sua militância, teve que responder a processo. Felizmente ele teve uma defesa muito boa, mas de qualquer maneira sempre tivemos em casa uma consciência muito grande das injustiças sociais, da necessidade de lutar por coisas mais democráticas, né? E o período era realmente muito difícil. Essa relação com a linguística, com os estudos da linguagem, vai aparecer um pouco depois. Então, eu sempre me interessei muito pelas línguas, né? Assim, uma coisa que desde criança eu aprendi a ler e escrever praticamente sozinho, porque meu pai ensinava para minha irmã mais velha, eu ficava observando até que um dia eu descobri que eu já sabia ler. Tanto que quando eu fui para a escola, me puseram no segundo ano, porque eu já sabia ler e escrever, não precisava fazer o primeiro. Então, muito cedo comecei a estudar línguas estrangeiras, principalmente francês, meu pai foi me ensinando. E quando, bem depois, eu entrei na universidade e descobri que existia uma coisa chamada sociolinguística, eu fiquei muito contente porque eu podia juntar o estudo da linguagem com as questões sociais, né? Então, eu não preciso inventar, já existe. Então, foi aí que eu encontrei essa possibilidade de analisar a linguagem dentro de um espectro social, as questões políticas, culturais envolvidas no uso da linguagem. Maravilha. Marcos, o teu trabalho, a tua investigação, né, ela versa muito sobre a relação entre linguagem e política e sociedade, né? Tá aí o campo da sociolinguística. Quando a gente pega a história da Grécia clássica, você vê uma relação também da linguagem com o conhecimento e uma crítica, né? Você tem ali Platão fazendo uma crítica aos sofistas, à retórica utilizada pelos sofistas. De um lado, Platão ele desqualifica o papel da linguagem, né? E mais tarde, na modernidade, de maneira particular, acho que no século XIX, nós temos um reconhecimento do papel da linguagem. Exatamente. Onde é que fica aí essa desconfiança, né, da linguagem e qual é a importância da gente aprofundar, né, esse estudo? Poxa vida, você fez aí um percurso de 2000 anos em 10 segundos, mas é exatamente isso. Porque os gregos foram os primeiros a fazer reflexões profundas sobre a linguagem, né? E realmente o Platão achava que a linguagem era o meio mais pobre de se alcançar o conhecimento perfeito, a verdade, né? As formas ideais, como ele dizia. Apesar disso, algumas das ideias que ele foi lançando acabaram sendo incorporadas por outros filósofos, principalmente os estoicos, que aí foram os primeiros, de fato, a pegar a linguagem e valorizar as línguas e querer descrever as línguas, encontrar o funcionamento da gramática, né? E, finalmente, ao longo do tempo, na Idade Média, no Renascimento, a gente vai tendo uma oscilação, né? Ora, uma valorização da linguagem, ora, uma valorização do conhecimento, do racional, né? Até que, finalmente, no século XIX, vai ser a grande explosão da linguística histórica,
né, a descoberta do parentesco entre as línguas. Então nós datamos o século XIX como realmente o nascimento de uma ciência linguística, porque foi ali que surgiram métodos experimentais com aplicações empíricas e teorias bem sólidas para analisar as línguas. Então é por aí que vai, né? A história do pensamento sobre a linguagem no Ocidente vai oscilando muito, né, entre o particular e o universal, entre aquilo que é a valorização das múltiplas formas de falar, ou então a supervalorização de uma linguagem literária. Então nós temos aí uma história muito rica, e tudo isso, claro, envolvendo, porque a linguagem não está solta no espaço, né? Ela está sempre inserida no contexto histórico, político, né? Então a participação dos estudos da linguagem dentro das linhas de pensamento filosófico e político que aconteceu na época. Dentro desses estudos, existe uma diferenciação entre linguagem, língua e fala. Sim. Geralmente se faz essa diferenciação. Isso. Gostaria que você diferenciasse e mostrasse para a gente como é que a linguagem, a língua e a fala passa por processos que oprimem, ou por processos que libertam socialmente. Muito bem. Vamos lá. A linguagem é a capacidade que os seres humanos têm de simbolizar o mundo por meio das palavras e das construções gramaticais, né? Então é uma faculdade exclusiva da espécie humana. No início do século XX, né, o pensador suíço Saussure dividiu a linguagem em língua e fala, né? E aí já é uma questão teórica que a gente precisa conhecer bem o pensamento dele. Então língua seria uma espécie de sistema homogêneo que está na cabeça de todos os falantes. Mas na hora da gente falar, cada falante realiza esse sistema concretamente de uma maneira própria, né? É isso que ele chamava de fala. Então, essa divisão entre língua e fala tem a ver com a corrente estruturalista, como a gente chamava, né? Mas os estudos mais modernos, né, os contemporâneos, não fazem essa distinção, né? Para nós, quem participa, por exemplo, das correntes chamadas funcionalistas, consideram que o uso e o sistema estão sempre interagindo um com o outro, um influenciando o outro, e na verdade são praticamente uma coisa só, né? Mas aí já são teorias mais sofisticadas que exigem um aprofundamento. Mas de qualquer maneira, o que a gente percebe desde a Grécia Antiga é justamente o emprego da língua como um instrumento de controle social, né? Então, no momento em que se define, por exemplo, que o certo são determinadas formas e todas as outras são erradas, né? Quando você diz que isso é errado falar assim, você está, na verdade, dizendo que as pessoas que falam dessa maneira são erradas, né? Porque como a linguagem não está solta, né, ela faz parte do indivíduo, quando você oprime a linguagem, você está oprimindo, na verdade, o indivíduo. Então, desde cedo foi isso. Se criou um modelo idealizado de língua, né, ao qual só tem acesso as pessoas que podem ir à escola, que têm acesso à instrução formal, e o resto da população fica fora desse falar certo, desse falar bonito e, por consequência, fora dos bens sociais mais valorizados, né? Sim. Você tem colocado na tua obra, né, Preconceito Linguístico, exatamente essa relação, né, da exclusão social a partir do processo de linguagem. E aí você tem colocado lá que a língua é um direito. Sim. E esse direito parece ser negado, né, dentro da nossa sociedade. Exatamente. Gostaria que você colocasse como é que é essa relação da língua com o direito e os processos de exclusão, especificamente no Brasil, né? Porque se fala muito, e aí tua obra tem trazido essa discussão sobre quem fala certo, quem fala errado, e o que é que significa esse português, né, certo e errado. Sim. Então, o pensador francês Michel Foucault tem uma noção muito importante, que é a ordem do discurso, né? Então, o discurso, né, a possibilidade de falar, poder dizer, está hierarquizado, né? Então, não é qualquer pessoa que pode falar, e mesmo que ela fale, essa fala não vai ter um prestígio social, dependendo do lugar de onde ela fala, quem ela é, né? Então, a língua pertence a todo mundo sabe falar, evidentemente, mas o direito à fala, né, a possibilidade de se expressar, né, de interferir na ordem social pela linguagem,
está restrito, né, a umas poucas pessoas. Então a nossa luta é justamente essa, de valorizar o máximo possível as outras maneiras de falar, de dar voz a essas pessoas, né, o que significa construir uma sociedade democrática, né, e no momento atual, democracia é o que mais falta no Brasil. Sim, pegando essa questão da democracia, nós temos um modelo de educação que nos leva para um processo democrático ou nega esse processo democrático. E aí, dentro do campo da linguagem, se espera que um estudante ele leia bem, escreva bem, interprete bem, né? Se passa aí quase 2 décadas dentro do ensino, né, básico, e a gente pergunta, por que os brasileiros não estão escrevendo bem? Como é que você tem avaliado isso? Esse modelo de educação, ele é questionável em que sentido? Puxa vida, em todos os sentidos, né? A educação linguística, principalmente, precisa ser, eu digo, implodida e refeita. E também a formação dos professores, das professoras, precisa ser completamente reformulada. Porque a nossa tradição de ensino não valoriza justamente o que nós chamamos de letramento, que é a possibilidade da pessoa se inserir na cultura letrada, ou seja, ler e escrever, né? Tradicionalmente, a gente trata a língua como se fosse uma língua morta, né? Então, frases artificiais que têm que ser analisadas, classificadas, como se fossem assim, pequenos cadáveres, né? Vai dissecar, quando o que seria muito mais importante é a língua viva, conhecer o funcionamento da língua, como se produz sentido por meio da linguagem, né? Isso se faz pela leitura e pela escrita intensas, o tempo todo ler e escrever, e nessa prática de leitura e de escrita, refletir sobre a língua ali no momento em que as coisas aparecem. Não é chegar escrever no quadro a lista das preposições, né? Que as pessoas até decorar, antes, até depois, né? Só que isso não serve para nada. O importante é você ver dentro de um texto esse mecanismo que a preposição permite de articulação entre as ideias, entre as palavras, né? Então é uma nova maneira de ver a língua, não mais como uma língua, essa língua clássica dos escritores que está ali meio parada no tempo, mas a língua viva do jeito que ela está sendo utilizada aqui e agora, né? Então, quando se coloca essas questões, elas têm uma relação direta com as instituições. Sem dúvida nenhuma. Como é que as instituições elas conduzem, né, os processos linguísticos. Agora nós temos o atual governo, o governo não eleito, né, do Michel Temer, colocando como slogan do Ministério da Educação ordem e progresso. Pois é. Você tem uma intencionalidade nessa linguagem, né? Nessa expressão. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho como é que a linguagem, a intencionalidade e a mídia pode explicar um pouco esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Pois então, nós podemos já começar pela própria frase ordem e progresso, que ela é uma contradição em termos, né? Para ter progresso, você precisa ter transformação, mudança, revolução. Ninguém vai conseguir progredir nada ficando ordenado, quietinho no seu canto, né? Então esse é um lema positivista, né, que remonta àquelas ideias do século XIX e não tem mais por que ser hoje, né? Então, aliás, a própria bandeira do Brasil, como a gente sabe, é uma continuação direta da bandeira do Império, né? Então não houve nenhuma mudança radical na história brasileira. Esse que é o nosso grande nó histórico. Todas as mudanças, todas as transformações foram feitas de cima para baixo, né? O Brasil não teve, como a França, como os Estados Unidos, uma revolução nascida do povo, né, como nos Estados Unidos, que botou os ingleses para correr e aí criou realmente um Estado democrático. Aqui, a nossa independência foi tramada pelo próprio herdeiro do trono. Sim. E, ao contrário de outros países, quando o Brasil ficou independente, virou um império, né? Ou seja, uma coisa única na história. Então, nós temos uma tradição de autoritarismo muito profunda, né? E esse momento atual, né, em que os perdedores estão tentando se vingar do povo que não os elegeu, né, porque é assim que eu analiso a atual situação, né? Os perdedores, os derrotados das últimas eleições, deram esse golpe e agora estão vingando da população que não elegeu o projeto entreguista e derrotista deles, né? E é essa situação que a gente está vendo, né? As instituições que conseguiram durante a última década assumir um pouco mais de um ar mais democrático, né? Uma abertura maior para
para a população em geral, para as minorias, para as pessoas que nunca tiveram acesso ao ensino, por exemplo, né, elas estão agora sendo trazidas de volta para aquele feudo das poucas pessoas que podem ter acesso aos bens culturais e sociais, né? Então nós estamos atravessando um momento extremamente grave. Eu fico admirado que muitas pessoas não se deem conta disso, né? Talvez entorpecidas pelo discurso, pela mídia, porque nós temos uma grande mídia que é absolutamente contra o povo, né? Porque aí você tem também um papel da alienação, né? A Sim, linguagem... claro, a propaganda, né? A propaganda feita pela mídia é impressionante. As coisas estão acontecendo na porta do estúdio da televisão, mas não se diz nada sobre aquilo, vai se falar sobre outra coisa completamente fora, como se aquilo ali não estivesse acontecendo, né? Então, não existe uma transmissão da realidade, né? Existe toda uma elaboração da realidade para que ela seja apresentada como é do interesse dos poderosos. Então, eu digo hoje que o inimigo público número 1 do Brasil são os grandes meios de comunicação, né, que estão na mão de meia dúzia de famílias que realmente controlam a opinião pública, né, para nós podermos emitir outras posições, outras posturas críticas, a gente tem que recorrer a coisas alternativas, como esse nosso papo aqui, né, como os blogs. Você é articulista da Caros Amigos, né, que é uma referência. Caros Amigos é uma resistência ali, um trabalho de formiguinha mesmo, para tentar construir um discurso diferente, né? Então nós temos uma divisão muito desigual justamente do discurso, né? Em países democráticos você tem uma disputa pela palavra, em que você tem as diferentes tendências políticas, né, se expressando por meio dos meios de comunicação, né? Então você chega na França, na Itália, você tem assim, uma série de jornais que vão da extrema direita à extrema esquerda, com o centro, com tudo. Aqui no Brasil não. As grandes corporações da mídia são todas da mais retrógrada posição política, né? Então são defensores, são o braço armado das elites dominantes que dominam o Brasil há 500 anos. Marcos, agora quando a gente pega esse ambiente da manifestação da linguagem, desses processos de monopólio, a gente tem percebido ultimamente um discurso de ódio muito forte, tanto na rede social quanto no cotidiano, né? Onde é que está, se a gente for pensar aí a partir da sociolinguística, onde é que está a raiz cultural dessa construção? Hoje nós temos uma aproximação muito forte com o fascismo, com posturas conservadoras, né? A linguagem é uma linguagem muito agressiva. Onde é que está a raiz dessa construção? Pois então, eu tenho dito que uma coisa interessante, pode ser até positiva, dessa situação toda, é que as pessoas tiraram a máscara, né? Então, durante muito tempo, circularam no Brasil alguns mitos culturais, né, de que nós somos um povo pacífico, né, de que as classes se integram bem, de que não existe racismo no Brasil, né? Então havia esse discurso, só que agora isso caiu completamente por terra e as pessoas saíram do armário e estão expressando o seu ódio da maneira como talvez tenham reprimido aí por 500 anos, né? Então, eu digo, a espinha dorsal da nossa sociedade é o ódio de classe, né? Esse ódio de classe agora tomou o poder e está liberando, né? As pessoas agora podem expressar o seu ódio irracional, podem falar o que quiserem, né? Desejar a morte das pessoas, né? Lamentar que tenha morrido este, não aquele, né? Então essa vontade, né, de expressar o seu ódio está sendo admitida e permitida, né? Então isso é uma coisa extremamente perigosa, porque daí realmente para o fascismo não custa nada, né? Então as pessoas acham que vão estar agora autorizadas a bater nas pessoas, a ofender, como a gente tem visto, figuras públicas estão no restaurante com a família e vem a criatura chega e começa a xingar e começa a querer agredir, né? A pessoa vai ao hospital acompanhar um parente que está sendo operado e é ofendido pelos funcionários do hospital, pelas pessoas que estão lá. Isso é absurdo, né? Isso é completamente antidemocrático, isso é anticivilizatório, né? Então assim, é uma selvageria, né? Uma coisa assim quase animal que está acontecendo, né? E é irracional, isso que é o pior. E se você tem um pensamento conservador bem estruturado,
com o qual você possa debater. Dialogar. Né? Isso é saudável, porque aí você vê as opiniões sendo defendidas, sendo contraditas, né? Mas não é isso que está acontecendo. Né? O discurso do ódio é completamente irracional. Se você parar, se você conseguir fazer a pessoa parar e responder algumas perguntas, ela não sabe nem o que está acontecendo. Por que você está fazendo isso? Ela, né? Sim. E aí entra o processo de educação. Né? A gente tem agora o atual governo propondo uma reforma, por exemplo, a reforma do ensino médio. E nessa reforma, disciplinas que têm uma importância para a produção da crítica, é o caso da filosofia, da sociologia, elas não serão mais obrigatórias. Né? Como é que você vê essas reformas? E aí você tem tanto a proposta de reforma do ensino médio, quanto a própria PEC 241, que vai atingir diretamente a educação. Né? Pois então, isso aí não é uma reforma do ensino, né? É uma destruição, né, do fundamento da educação, que o fundamento da educação é formar cidadãs e cidadãos, né, com pensamento crítico para qualquer lado, né? Então, achar que formar um pensamento crítico é dirigir todo mundo para a mesma ideia, não é isso, né? Crítico significa você poder olhar para as coisas e, a partir dos conhecimentos que você tem, das suas posturas, você fazer uma análise, né, bem fundamentada dessa coisa. Isso pode ser tanto um pensamento conservador, um pensamento centrista ou de esquerda, não tem diferença, né? Então, o que está sendo minado e sabotado é isso, né? É o fundamento da educação. Eles querem criar uma escola que seja formadora de robozinhos, né? Então, como é que você vai poder ensinar o que quer que seja, né, sem, ao mesmo tempo, interpretar esse objeto de ensino, sem dizer o que é? Né? Mesmo na física, na química, na biologia, isso acontece. Né? Porque as ciências não estão neutras, elas têm teorias por trás, elas têm visões de mundo por trás. Né? Então, essas ideias que estão aí, esses projetos políticos, são projetos de destruir a educação no seu fundamento. Né? Querer congelar investimentos na educação por 20 anos, isso é completamente absurdo. Como é que você pode, a partir de agora, definir a vida de uma geração inteira? Né? O que vai acontecer com os meus netos? O que vai acontecer com o seu filhinho, o Antônio, o novinho? Né? Como é que daqui a 20 anos ele vai conseguir estudar, ter acesso à universidade, se ele quiser, ou a formação técnica, porque foi congelado 20 anos atrás, daqui a pouco tempo essas mesmas pessoas que fizeram isso nem vão estar vivas, né? Então elas estão praticando uma maldade aí para o futuro, é uma coisa completamente irracional. Bom, você está colocando essa violência institucional, podemos colocar dessa forma, que atinge especialmente as populações mais pobres. Né? E eu gostaria de pensar contigo qual é o papel, né, da linguagem para essas populações, né, que estão ou na periferia, ou que estão no campo, ou sem terra, ou sem teto. Como é que essas populações elas podem utilizar a linguagem como processo de resistência? Já utilizam, né? Falar, né? Você usar a palavra é sempre uma forma de intervenção, né? Até dentro de casa, quando você fala com as pessoas que estão dentro da sua casa, quando você brinca com o seu cachorro, então isso tudo é intervenção. A fala é política o tempo todo, né? Mesmo que a gente ache que não e mesmo que algumas pessoas não queiram. E quando você leva isso para um círculo maior, né? Então, as organizações, né, os movimentos sociais são movimentos de linguagem também. Né? Então, as pessoas se associam por ideias e expressam essas ideias por meio da língua. Né? Então, a língua pode ser libertadora nesse sentido. E, principalmente, né, que é a minha militância, é conscientizar as pessoas de que elas sabem falar, que elas têm direito à fala. Né? Porque a nossa tradição é negar, né, a fala, que é a fala das pessoas pobres, das pessoas humildes, das pessoas do campo. Elas são falas erradas, são falas feias, estrupiadas, né, que elas não sabem falar direito. Então nós temos que reverter esse discurso e dizer sim, elas falam muito bem, a língua que elas falam tem uma gramática própria, elas sabem expressar suas opiniões. Então e é esse o grande medo, né, você dar voz às pessoas que sempre ficaram emudecidas. Né? É o que eu digo, são as pessoas sem língua, né? Então, assim como nós temos que conseguir terra para as pessoas que estão sem terra, nós temos que conseguir o discurso para as pessoas que estão sem discurso, sem possibilidade de falar. Isso não significa dizer que elas têm que aprender gramática. De jeito nenhum. Né? Porque aí a gramática, você tem essa avaliação.
de que é um detalhe dentro do processo de afirmação da linguagem? Claro, primeiro porque a gente precisa saber o que é gramática, né? Então, do ponto de vista científico, gramática são as regras que fazem a língua funcionar, né? Então, todas as pessoas têm dentro da sua cabeça a gramática da sua língua. E mais fascinante ainda, uma criancinha de 7, 8 anos já tem internalizada toda a gramática da sua língua. Isso é fantástico, né? Ela já consegue falar do passado, do presente, do futuro, né? Ela consegue expressar opiniões, ela consegue imaginar coisas. Esse é um dos grandes mistérios científicos. Como é que pode isso, né? Tão cedo já desenvolvido assim? Então, é isso. A gramática, como a gente está acostumado a pensar na escola, né? Ela serve justamente como um instrumento de contenção e de repressão da linguagem. Então, em vez de você ensinar a pessoa a ler e escrever, né, a formular o sentido, a descobrir os sentidos dos textos, você gasta um tempo enorme tentando fazer a pessoa decorar uma nomenclatura, regras, né, fazer análises de frases completamente descontextualizadas, né? Então é isso, é um ensino para não formar, né, para não levar a pessoa a ter acesso àquilo que realmente interessa, que é a língua viva, o texto, né, com todos os seus sentidos. Na tua obra, O Preconceito Linguístico, você tem desconstruído vários mitos. Isso. Né? De lá para cá, porque a obra é da década de 90. É isso? De 99. 99. De lá para cá, quais são os novos mitos ou mitos da atualidade que você acha que a gente precisa estar permanentemente aí questionando, desconstruindo? Veja, esse livro que eu publiquei em 99, justamente aí na viradinha do século, né, então já tem aí seus 15, 16 anos, por alguma razão, né, ele conseguiu uma divulgação muito grande, e isso tem influenciado até as próprias diretrizes oficiais de ensino, né? Então a gente já encontra nas diretrizes para a formação de professores, os parâmetros curriculares, né, uma boa discussão sobre as questões do preconceito linguístico, né, a necessidade de levar a variação linguística para a sala de aula, para mostrar para os aprendizes que a língua varia, que cada lugar se fala de um jeito, que em cada classe social existe uma maneira própria de falar. Então, aos poucos, isso está conseguindo caminhar. E, por outro lado, né, claro, vem a reação que é achar que, de fato, tem que ser assim, né? A gente tem que continuar dizendo que as pessoas humildes não sabem falar, que é preciso saber toda a gramática tradicional para um dia, talvez, quem sabe, a pessoa conseguir escrever um texto decente, né? Que o uso de palavras estrangeiras vai destruir a língua portuguesa, né? Que só os portugueses sabem falar bem, nós não. Então, esses mitos continuam sendo reforçados, né? Mas, pela primeira vez, eles têm um contraponto, né? Porque esses mitos existem há muitos e muitos anos, há muitos séculos, eu até diria, né? Mas a partir do momento em que os linguistas começam a contrapor um outro discurso, as pessoas já começam a não ter mais tanta certeza sobre aquelas falsas verdades, né? Então, eu acho que nós temos dado uma contribuição interessante para isso, para mudar, pelo menos despertar, né, as pessoas para ver isso, né? Para reconhecer o próprio preconceito. Sim. Hoje nós temos o papel da tecnologia, as redes sociais, né? Você tem muita produção dentro da rede social, sim, assim como você tem produções de movimentos sociais, e aí a gente pega, por exemplo, o hip hop como uma linguagem própria. Você tem várias manifestações hoje de resistência social. Sim. Como é que você avalia essas manifestações? E gostaria que você pensasse aí sobre essa relação entre a linguagem e um processo revolucionário dentro do país. Pois então, né, a sociedade está muito mais complexa hoje do que era, claro, no tempo passado, e o acesso à linguagem está muito mais fácil hoje em dia, né? Então, a produção de cultura nas camadas sociais que sempre foram desvalorizadas, né, é uma revolução já, né? Então, a partir do momento em que os moradores das periferias ou das comunidades marginalizadas começam a produzir cultura, a produzir música, né, e a levar a sua realidade para transformar isso em texto, em poesia, em música, isso é uma revolução, né? Porque
faz com que as pessoas sejam obrigadas a ouvir isso, né? Então há uma expansão do uso da linguagem, né? Existe aí, digamos, um assalto, né, dessas outras camadas da possibilidade de falar e de se expressar, né? Então a ordem do discurso está sendo abalada por causa disso, né? E é claro que isso é muito bem-vindo, né? Porque poder falar, né, já é um ato revolucionário, né? Então ficar calado sempre foi o desejo dos donos do poder, né? E agora por baixo começam a surgir outras vozes, né? E essas vozes, ao retratar as realidades de injustiça, né, elas levam isso para um público maior, não está só restrito, né, àquela comunidade. Então, a relação entre linguagem e revolução é essa mesmo, né? Falar e levar adiante e conquistar o direito à fala. Maravilha. Marcos, desculpa, a gente está finalizando e já te agradecer, né, por essa contribuição, mas gostaria que você deixasse essa mensagem final para uma cultura brasileira que não é uma cultura ainda de leitores. Sim, infelizmente. Né? E o que é que você pensa sobre, principalmente aí, a juventude, né? Nós temos uma juventude que pode estar mobilizando, né, todos esses processos da linguagem. Claro, todo brasileiro deve estar participando desse processo. Você mencionou a juventude e justamente nesses dias ela está dando, claro, não é toda a juventude, mas uma parte significativa dela está dando uma lição política muito grande para nós de outras gerações, né? Então, a ocupação das escolas, das universidades, dos institutos federais técnicos, isso é uma coisa inédita, né? A gente pode dizer que é o resultado, né, pelo menos um dos resultados positivos das políticas democratizadoras que foram implementadas nos últimos 12, 13 anos. Então, temos aí uma juventude consciente dos seus poderes, né, o que é perigosíssimo para os donos do poder, né, que está se apropriando daquilo que pertence a ela, né? Então, ocupar uma escola não é invadir nada, a escola pertence aos estudantes, né? Ela foi feita para eles, ela foi pensada para eles, então eles têm todo o direito de ocupar aquele espaço que é o espaço deles, né? A juventude vive em torno da educação, né? Durante muitos anos, a nossa vida gira em torno da escola, né? É onde nós temos nossos amigos, as nossas relações, os aprendizados todos. Então, ocupar esse espaço é, na verdade, um dever, né? Porque ele já pertence a nós, né? A juventude tem que ocupar os espaços. Então, e quanto à leitura, nós precisamos também desmistificar um pouco, né? Porque as pessoas acham que ler é simplesmente ler as grandes obras literárias, né? Mas nós temos uma leitura muito mais ampla, uma leitura de mundo, né? A música, por exemplo, é uma agência de letramento, de leitura muito poderosa, né? Ler situações também é uma coisa importante, né? Então, claro que nós temos que valorizar a leitura mais convencional, né? Mas eu acho que o acesso aos meios de comunicação, a mídia, a tecnologia, está fazendo com que as pessoas leiam cada vez mais, né? Eu acho que a partir de agora vai ser até difícil avaliar, né, o grau de leitura das pessoas. Porque você pega um adolescente que passa 8, 9 horas por dia diante do computador, né? Ele está lendo, né? Ali ele tem acesso a várias coisas, abre uma página de jornal, abre uma enciclopédia, interage numa rede social. A leitura está presente ali, né? Agora, não é todo mundo que tem acesso às tecnologias, né? Então nós também temos que lutar por essa democratização, claro, políticas públicas para difundir o acesso à tecnologia também, né? Maravilha. Marcos, obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradecer mais uma vez ao Café de Bule, né? Por sinal, agora sim a gente vai tomar o café. Oba. Então encerramos aqui mais uma entrevista, né, dessa série de entrevistas do Café Filosófico e esperamos contar com você na próxima edição. Grande abraço.